Olá, me chamo Lucas Bispo da Cruz, em colaboração com Fabrício Garcia da Silva Alves e o professor Dr. Arlando Manuel da Silva Vieira, desenvolvemos um estudo sobre os polinômios Chebyshev em uma prova do Teorema de Euler. Com o objetivo de revisitar o pequeno Teorema de Fermat e sua generalização mais famosa, o Teorema de Euler, escolhemos uma abordagem induzida por um sistema dinâmico relacionado a alguns polinômios especiais dos polinômios Chebyshev do tipo 1 e a contagem das suas órbitas periódicas, a fim de construir uma demonstração que relacione a grandes áreas da matemática, como a teoria dos números e os sistemas dinâmicos. Para isso, definimos o que é um sistema dinâmico, é um par, onde eu tenho uma função f e um conjunto não vazio S, e essa função é de S em S, objetivando contabilizar e caracterizar o comportamento de alguns pontos, analisando f por sua interação, como definido abaixo, para todo n maior ou igual a zero. Dizemos que x é um ponto periódico, de período n, se existe algum n maior ou igual a 1, tal que a enésima iteração dessa função f aplicada ao ponto x é igual a ele mesmo. A coleção desses pontos é denotada por n de f, e o menor desses períodos é chamado período minimal. Usaremos a notação Pn asterisco de f para indicar essa coleção dos pontos de período minimal n, e sua cardinalidade quando esse n estilizado de f. Aqui temos nosso primeiro grande resultado. Se essa coleção for finita, então n é um divisor da cardinalidade dessa coleção. E de fato, esse conjunto é particionado em órbitas periódicas de período n, 2 a 2 disjuntas com n elementos cada. Em particular, né, sejam essas k-órbitas, essa união é disjunta, e como cada órbita tem cardinalidade igual a n, então a cardinalidade do conjunto todo é a soma dessas cardinalidades das órbitas, ou seja, é um múltiplo de n. Portanto, n divide a cardinalidade do conjunto todo. Aqui definimos, né, os polinômios de Chebyshev do tipo 1, que serão base para o nosso sistema dinâmico. Aqui, né, para todo n natural, diferente de zero, todo θ de 0 a π, a gente tem essa relação. E essa relação define os polinômios Chebyshev de grau n para todo x entre menos 1 e 1. Né? Aqui temos os 5 primeiros polinômios Chebyshev do tipo 1, no nosso domínio, de menos 1 a 1. E o lema 1 nos diz um grande resultado sobre a contabilização dessas órbitas. Né? Se eu tenho um aésimo polinômio Chebyshev do tipo 1, ele possui a elevado a n pontos n periódicos, né? Ou seja, de período n. E para todo inteiro a maior do que 1 e todo n maior ou igual a 1, a gente tem essa relação. E de fato, né, a equação cosseno de θ igual a cosseno de a elevado a n θ possui a elevado a n soluções no intervalo de 0 a π. Portanto, t de a possui a elevado a n pontos n periódicos. E os pontos n periódicos são pontos de período minimal para algum m que divide n. Né? Então eu consigo exprimir esses pontos n periódicos em relação aos seus minimais, né? Sempre que um m divide n. Então, chegamos ao nosso primeiro resultado, o pequeno Teorema de Fermat. Para todo inteiro a maior ou igual a 2, todo P' vale a relação de congruência definida abaixo. E para demonstrar, basta tomar, né, um a maior ou igual a 2 e um P', a gente toma um aésimo polinômio Chebyshev iterado P vezes, ou seja, a composição P vezes desse polinômio. Como visto no lema 1, os pontos fixos dessa iteração são os pontos P periódicos da função t de a, e vale a relação definida pelo lema 1. Portanto, reordenando esses valores, a gente tem que n de p é igual a elevado a p menos a. E pela proposição 1, p tem que dividir essa cardinalidade, ou seja, p divide essa expressão, o que demonstra o teorema. Generalizando para um valor não necessariamente primo, a gente tem o teorema de Euler, né? Seja n um número inteiro positivo e a um inteiro relativamente primo a n, então vale a relação de congruência abaixo, onde φ de n é uma função de Euler que contabiliza quantos primos relativos a n são menores do que n. Para demonstração, a gente ainda precisa de alguns resultados que seguem no teorema 1. Generalizando essa ideia, né, no item 1, para uma multiplicação de primos, e no item 2, para uma potência de primos. Para o item 1, basta tomarmos, né, o aésimo polinômio de Chebyshev iterado pq vezes. Né? Pelo lema 1, essa iteração, os pontos fixos dessa iteração são os pontos pq periódicos da função e vale a relação. Lembrando que m divide pq, então ele é da forma 1, p, q e pq. Né? Reordenando esses dados e calculando, a gente tem essa expressão. E pela proposição 1, pq tem que dividir essa expressão, ou seja, pq divide a expressão dada. Já para o item 2, nós temos o aésimo polinômio de Chebyshev iterado p elevado a k vezes. Novamente, pelo lema 1, os pontos fixos da iteração são exatamente os pontos p elevado a k periódicos da função. Né? E vale a relação. Reordenando os cálculos, novamente a gente chega na expressão dada. E pela proposição 1, p elevado a k tem que dividir a cardinalidade desse conjunto, ou seja, p elevado a k divide a expressão. Para o teorema de Euler, né? Se n for primo, então segue do pequeno teorema de Fermat. Caso ele seja composto, então ele pode ser escrito como uma potência de primos. Então, para todo i
de 1 até k, tome A maior do que 2, essa iteração. Pelo lema 1, os pontos fixos dessa iteração são os pontos P elevado a I elevado a RI periódicos do TDA. E vale a expressão. Pela proposição PI elevado a RI, tem que dividir a cardinalidade, ou seja, ele divide essa expressão para todo I de 1 a k. Como A e N são relativamente primos, então A e todo fator primo de N é relativamente primo. Assim, a gente tem que PI elevado a RI divide a expressão abaixo para todo I. E se vale para todo I, né, utilizando algumas propriedades de binômio de Newton, vale para o produtório também. Né? Ou seja, PI elevado a RI divide A elevado a φ de N menos 1 para todo I. Como PI elevado a RI e PJ elevado a RJ são relativamente primos para todo, sempre que I for diferente de J, então vale para o produto. Né? Ou seja, N divide A elevado a φ de N menos 1. Como queríamos demonstrar. Então, usando técnicas conhecidas de sistemas dinâmicos e em conjunto com algumas boas propriedades, a gente une grandes áreas da matemática em uma única discussão, que concretiza a ideia de que a interdisciplinaridade dentro da matemática pode e deve acontecer para expandir a gama de resultados em relação a problemas complicados. Aqui utilizamos essas três referências, né? O Dragovich, que fala um pouco sobre os polinômios de Chebyshev, Levine, que fala sobre a iteração de uma função complexa, né? E essas órbitas periódicas, e Frame, que fala necessariamente dos pontos fixos, e também o pequeno teorema de Fermat. É isso, obrigado.